Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. A informação? Jornal das 3 com José Rafael Lopes e José, o secretário de Estado Adjunto da Educação, revela que ainda há algumas dezenas de pedidos de avaliação de exames de primeira fase que não estão fechados. Os resultados deviam ter sido conhecidos ontem. Sem avançar com um número concreto, Alexandre Homem Cristo revela que, em alguns casos, tal não foi possível. Estamos a falar de casos também de uma dimensão muito reduzida. Quantos casos é que são neste universo de mais de 20 mil? Estamos a falar de algumas dezenas, abaixo de 0,5%. Importa salientar é que qualquer aluno, independentemente do momento em que receba a classificação, ou mesmo neste caso aqui a reapreciação, tem igual condição para aceder, enfim, no seu processo de candidatura ao ensino superior e, portanto, todos os prazos para esses alunos contarão a partir do momento em que recebem as suas classificações, portanto, ou as suas reapreciações. Não ficarão impossibilitados de se candidatarem à primeira fase do acesso ao ensino superior? De maneira nenhuma. Sobre as razões que impediram a divulgação destas reapreciações, Alexandre Homem Cristo avança com alguns exemplos. Por exemplo, faltar algum item, ou pelo menos faltar alguma folha, ou haver alguma necessidade de rever a digitalização, mas em maior parte dos casos estamos a falar de situações mais administrativas, que é algum elemento da documentação que não estava devidamente submetido, ou mesmo submissões tardias. Por exemplo, houve até escolas que sinalizaram ao Júri Nacional de Exames terem, por lapso, não enviado as reapreciações para o júri. No caso dos exames nacionais, o secretário de Estado Adjunto e da Educação revela também que há casos pontuais de atrasos na divulgação das notas, nada que impeça uma avaliação global positiva da segunda fase dos exames. É o que explica Alexandre Homem Cristo na Rádio Observador. Dá ainda conta de que os problemas na educação não impedem uma avaliação global positiva da segunda fase dos exames. Luís Neves vai ser julgado no Tribunal de Contas na sequência do pagamento de viagens ao Brasil. O Observador revela que a PJ levou 23 elementos ao Rio de Janeiro por suspeitas de corrupção no consulado português, com o alegado envolvimento de grupos de crime organizado. O caso é referente a 2023, resultou em mais de uma centena de diligências entre Portugal e o Brasil e teve direito à cooperação internacional entre polícias. Luís Neves já tinha justificado a despesa com as viagens devido a uma operação urgente para combater o crime organizado transnacional. O ministro chegou a dizer que esta decisão poupou milhares de euros ao Estado. Em causa estavam suspeitas de alegada prática de crimes de corrupção passiva e ativa, a participação económica em negócio, peculato, abuso de poder, entre outros, tudo com o suposto envolvimento de grandes organizações criminosas como o PCC. Na análise a estas polémicas em torno do Ministro da Administração Interna, Rogério Alves considera que é inevitável a saída do Ministro do Governo. O advogado diz que começam a faltar argumentos para manter Luís Neves no Executivo. Independentemente da maior venalidade ou culpa das pessoas, etc., o problema que se está aqui a criar é objetivo, quer dizer, tem raiz subjetiva, tem raiz em comportamentos subjetivos, mas objetivamente está a inviabilizar a ação do Ministro. Quer dizer, neste momento, o tempo do Ministro, as alusões ao Ministro, a razão pela qual se fala do Ministro, o espaço público dedicado ao Ministro tem tudo a ver com patologias. Portanto, começa a ser difícil, objetivamente, creio eu, e até subjetivamente, que ele esteja concentrado e focado na missão para a qual foi colocado. O advogado Rogério Alves, no I, o vencedor é da Rádio Observador, a dar conta da ausência de condições para que Luís Neves se mantenha no governo. Falamos agora do envio da nova lei do retorno para o Tribunal Constitucional. O Chega fala numa decisão irresponsável e que não respeita a dignidade humana. Precisamente um dos alertas deixados ontem pelo Presidente da República na justificação desse envio do diploma que consagrava a nova lei do retorno para o Tribunal Constitucional. O Chega considera um ato político irresponsável e na Rádio Observador o deputado do Chega, Rodrigo Taxa, levanta questões sobre a leitura feita por António José Seguro. Mas alguém que me está a ouvir, considera que com estes fluxos migratórios que a Europa já não consegue absorver
está respeitada a dignidade humana não só de quem vem, como daqueles que já cá estão? Alguém acredita que a dignidade humana é respeitada quando muita gente nesta Europa enfraquecida continua a prometer uma falsa promessa às pessoas de que entrem, que encontrarão uma vida melhor do que aquela que têm, quando nós já não conseguimos dar uma vida melhor aos nossos? Isso é que é a falta de dignidade humana. Rodrigo Tacha, deputado do Chega, escutado na Rádio Observador a reagir à decisão de ontem do Presidente da República, numa nota deixada no site da Presidência. António José Seguro confessa que tem reservas em relação ao tempo máximo da detenção de imigrantes em situação ilegal no território português. O período aumenta para um máximo de 180 dias, mas pode ser prolongado por outros 180. Em sentido inverso, António José Seguro promulgou a prestação social única, ainda assim com avisos ao Executivo por parte de António José Seguro. O Presidente da República diz que nenhum processo de simplificação pode resultar na diminuição da proteção social. Uma pessoa morreu após a queda de uma avioneta no aeródromo de Portimão. A vítima mortal é o piloto, um jovem de 28 anos, era o único ocupante da avioneta. A informação é dada à Rádio Observador pelo comandante dos bombeiros de Portimão. Tratava-se de uma avioneta que transportava uma faixa publicitária que se terá enrolado na aeronave durante o voo, o que provocou a queda e a morte do piloto. No desporto, o treinador do Porto quer entrar com o pé direito no campeonato. Francesco Farioli fez ao início da tarde a antevisão da partida de amanhã frente ao Alverca, onde já falou do título. Para dar conta de que a conquista do ano passado ficou precisamente no passado e que de nada vale para as contas do campeonato que arranca este fim de semana. O Futebol Clube do Porto Alverca está marcado para as 6 da tarde. Em conferência de imprensa, Francesco Farioli falou ainda do mercado de transferências. Para deixar uma garantia, Rodrigo Mora não expressou o desejo de sair. Tive apenas um jogador que veio ter comigo, questionando-me sobre a possibilidade de sair. Digamos que um falou diretamente comigo, o outro sei que também manifestou esse interesse. Nenhum dos envolvidos é Rodrigo Mora. A garantia do técnico dos Azuis e Brancos, que amanhã vai orientar a equipa na estreia no campeonato. O Benfica joga com o Académico de Viseu no arranque do campeonato. Marco Silva lamenta que o jogo seja à porta fechada e espera dificuldades. O Clube da Luz apadrinhou o regresso do Académico de Viseu à Primeira Liga, jogo marcado para as 8h30 de amanhã. Marco Silva diz que a equipa encarnada está pronta para o arranque do campeonato. O Benfica vai jogar à porta fechada, cumpre castigo por arremesso de pirotecnia por parte de adeptos em 2023, uma situação que não agrada a Marco Silva e que, diz o treinador do Benfica, pouco faz pelo bem do futebol. Retirar 65 mil pessoas ou 60 mil pessoas de um estádio de futebol, se achamos que é assim que vamos resolver problemas, estamos completamente enganados. Acho que temos muitos bons exemplos pela Europa de como contrariar algumas coisas que não são boas, e se não são boas há que atuar diretamente e não é interditando ou não permitindo que os adeptos estejam no estádio e que um jogo seja à porta fechada que vai resolver o que quer que seja. Simplesmente, e eu não entendo, retiraram isso não só ao Benfica, ao próprio Académico, ao próprio espetáculo, é ir por caminhos que, na minha opinião, não vão resolver nada. As palavras de Marco Silva antes do jogo com o Académico de Viseu, primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol. Hoje há mais 3 jogos. Às 8h30, Estrela da Amadora mede forças com o Sporting. Às 6 da tarde há a Vitória Aroca e já daqui a pouco, às 3h30, começa o Marítimo Casa Pia. Quer o Benfica Académico de Viseu, quer o Futebol Clube do Porto Alverca. Vão contar com o relato e análise amanhã aqui na Rádio Observador. Antes, esta noite, há a emissão especial de desporto para acompanhar o Estrela da Amadora Sporting, que está marcado para as 8h30. Para já, José, vamos às notícias de âmbito local. Começamos em Vila do Conde. O aqueduto está na corrida por um lugar nas novas 7 maravilhas de Portugal. O monumento está entre os 14 candidatos da final regional norte, que decorre em Amarante. A votação é feita por telefone e o resultado vai decidir quem passa à fase nacional. Em Pombal, a oferta de ensino superior vai ser reforçada no próximo ano letivo com 3 novos cursos superiores. Os cursos são Tecnologia Automóvel, Mecatrónica e Processos de Transformação de Plástico. Mecatrónica e Processos de Transformação de Plástico são as 3 novas formações criadas para responder às necessidades das empresas e das indústrias da região. Em Santarém, vai apoiar com 4.000 euros a produção de um documentário sobre Luís de Camões, na sequência dos 500 anos do nascimento do poeta. A autarquia prevê algumas contrapartidas para conceder este apoio, que passam por o município ter direito a exibir o documentário gratuitamente em escolas, bibliotecas e outros espaços municipais. Oliveira de Assemeios vai receber um concerto de Bárbara Bandeira nas festas da Nossa Senhora de La Salette.
A cantora vai atuar segunda-feira, às 10 da noite, no fecho desta festa. Este ano a programação inclui ainda uma novidade extra dedicada aos séniores, um festival de sopas. A Almada recebe este fim de semana uma celebração da cultura japonesa. O Golden Weekend está a decorrer na Casa Amarela, em Santo Amaro, com workshops, cosplay, jogos e outras atividades gratuitas. A iniciativa prolonga-se até amanhã no âmbito das celebrações do Dia Internacional da Juventude. E em Oeiras está a decorrer entre hoje e amanhã o primeiro Reggae Sunfest, um festival dedicado aos ritmos jamaicanos, a decorrer nos Jardins do Marquês. Reúne artistas nacionais e internacionais ligados a este estilo de música. A iniciativa termina amanhã, depois de 2 dias de música e animação. José Rafael Lopes com o Jornal das 3. Este programa tem o apoio de BetClick.